Não, não, então, se eu vou fazer o segundo andar, eu vou deixar um ramo crescer depois do primeiro andar. Eu não vou ter 3, vou deixar 4. Tudo crescer ao mesmo tempo. Aí eu jogo ele para cima. Vai ter 4 ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo. Depois eu vou cortar ele com 1 metro para cima, tá certo? E esse aí, vamos falar assim, se tiver dificuldade, é porque ele produz um hormônio em cima. Tá certo? Eu não gosto de trabalhar com 2 andares, tá? A não ser que nesse Pereira, tá certo? Por isso que eu falei, a grande maioria gosta de trabalhar com andar só. Tô falando assim, só em casos excepcionais. Nisso aí, você tem que fazer podas múltiplas. Porque se o ramo lateral, então vamos falar assim, a planta, toda ela quer crescer para cima. E a raiz quer crescer para... E no plumo, só cresce no plumo. Você pode ver, tá tudo inclinado, mas ela anda no plumo. Então, o que é isso aí? Geotropismo. Então, o centro da terra, ele atrai. É um hormônio que chama auxina. Essa auxina faz a raiz crescer para o centro da terra e a planta buscar o alto. Então, toda vez que eu eliminar a parte de cima, eu estimulo o crescimento lateral. Tá certo? Então é o seguinte, ela está subindo. Tá? Então, isso aqui está subindo. Se o galho, se os laterais do abacateiro, da mangueira, deixarem de produzir, você vai cortando um pedacinho dele, porque ela até brotar, daí ele vai crescendo junto. O segundo andar. Tá certo? Então você tem que... Essas podas são múltiplas. O que é? Você corta só a pontinha dele. Você nem perde, só um pontinho. Então você vai andando lá, a tesoura de poda na mão, né? Isso aí é uma coisa permanente, tá? É uma coisa direta isso aí. Por que você não gostou? Corta muito. Meu Deus, a planta tá tão bonita. Eu falei, eu não acabei de falar pra você tira. Não pode fazer, não pode deixar mais junto, entendeu? Não, depois elas pegam. Tem informação ainda. Tem informação, tem que educar, entendeu? Mas é assim, então tá bom. Porque eu acabei de falar, eu já sei como é que é o negócio aí, tá certo? Mas ele vai com essa tesourinha todo mês. Eu não aguento ele com aquela tesourinha. Você pode toda semana, tá bom? Pode toda semana. Tá? Você pode toda semana. Mas a gente vai fazer, você entendeu? Depois a gente vai fazer na prática, tá certo? É lateral, tá certo? Muito bem. Então, por quê? Exatamente que na ponta dessa flor aí vai dar doença, antracnose, que eu estava falando nela. Então, toda vez que eu tiver umidade elevada e temperatura menor que 15 graus, até 15 graus, essa doença antracnose é muito difícil controlá-la. Tá certo? Então, eu tenho 2 princípios aí, tá? Um se chama cauda sulfocálcica, certo? Que a gente usa enxofre S8 cozido e adicionando dele em alta temperatura, em ebulição, nós vamos adicionando a cal virgem. Agora a cal virgem explode até na água fria. Imagina se eu jogar a cal numa água, e junto com o enxofre ainda. Então vira um enxarme. Tá certo? E nessa questão caótica, eu tenho um produto que ele é acaricida fungicida. Então, se eu pulverizar inflorescência com ele, eu consigo resolver esse problema aí. Então, portanto, como tem que ser uma pulverização digerida, dirigida na flor, ela tem que estar baixinha para mim poder fazer isso. Mas é num caráter excepcional. Lins, né? Em lins já não tem esse problema, porque ela já é calor. Tá certo? Vai ver quente. Por quê? Como a mangueira, ela floresce normalmente julho e agosto, se eu tiver uma chuva, aí lá, mesmo lá, continua calor à noite. Então vamos lá. A manga, o abacate, ele gosta do lugar que você vai dormir sem ar-condicionado. Se você, vamos falar assim, desculpa, você é obrigado a ter ar-condicionado. Tá? Vou falar assim. Se você morar num lugar que você tem que ligar o ar-condicionado à noite, você pode, as duas coisas vão bem. Por causa do calor. Tá certo? Então não tem esse problema. Agora, se esfriar, dá essa doença na inflorescência, aí derruba toda a flor. Tá certo? Então aí, o problema, ela deixa de produzir por causa das doenças lá, flores, por causa da temperatura. Quem que é você então que é? Então tem tudo a ver, tá certo? Vamos falar um pouco disso então, voltar essa Sabespa na jogada. Eu tenho o uso, tá? Cada vez que chove, eu considero que eu tenho 3 águas, tá certo? De uso humano. Água que cai nos telhados, eu chamo isso de águas claras, tá certo?
E eu tenho que utilizar toda essa água aí. Então eu tenho que aproveitar todas essas águas e canalizar ela para mim utilizar. Então eu tenho que guardar tudo ela. E esse é um sistema que a gente usa que é de cisternas. Tá certo? Aí a água que eu vou lavar a roupa, tomar banho, arrumar a cozinha, tá certo? Isso a gente chama de águas cinzas, certo? E a água que a gente faz xixi e cocô é a água negra, tá certo? Então eu tenho águas claras, água cinza e água negra, tá certo? A gente trabalha com o sistema, então as águas que a gente chama de claras, você vai fazer o telhado aí, você vai canalizar todo esse telhado, vai guardar toda essa água, porque é ela que eu vou precisar para irrigação depois, tá? Então eu vou guardar todas essas áreas de cobertura seu, vocês têm que usar toda ela. As águas cinzas, a gente usa um sistema que chama, vamos falar assim, um jardim, um campo de infiltração, tá certo? E a gente faz, então, 4 pessoas, numa família, utilizando essas águas aí para fazer toda a limpeza de roupa pessoal e de utensílios, tá certo? E se eu tratar essa água aí, eu consigo irrigar 50 fruteiras. Só com a água de limpeza, tá certo? E nesse lugar de decantação a gente tem um filtro de gordura, e esse filtro de gordura, essa gordura é utilizada para fazer sabão, tá certo? Vou misturar essa gordura com soda cáustica, com hidróxido de sódio, para fazer sabão. E eu vou fazer um campo de filtração. Nisso eu vou ter copo de leite, juta, taboas, são tudo plantas que você faz casamento, né? Então, copo de leite é a planta preferida das noivas, tá certo? Então, o sistema radicular do copo de leite me purifica toda essa água aí. E depois que sai dessa área de purificação, eu utilizo ela totalmente para mim fazer, irrigar a horta, irrigar o pomar, por gotejamento, tá certo? Então, ela fica mais ou menos aí, ela fica em torno de 3 a 4 mil reais para fazer um sistema de tratamento. E eu tenho hoje a questão do banheiro, que a gente usa a fossa asséptica biodigestora, tá certo? A fossa asséptica biodigestora, tá certo? Então, eu vou aproveitar todo... Então, hoje a gente tem aquela descarga que você aperta o botão, que está acoplado na caixa d'água de cima, que gasta mais ou menos, hoje, uns 50 a 150 litros de água para mandar o número 2 embora do vaso, tá certo? E hoje eu tenho caixa acoplada atrás do vaso, que eu utilizo só 5 litros. Inclusive ela tem 2 vantagens. Então esse é o sistema que você tem que usar, aquele sistema acoplado atrás do vaso. E eu faço o tratamento com 3 caixas de todo esse esgoto. Esse é só um sistema líquido, e depois da 3ª caixa vai sair um biofertilizante, que eu transformo tudo xixi e cocô, tá certo? Vamos falar assim, morre todas as bactérias patogênicas e eu consigo fertirrigar 50 fruteiras. Então, se eu pegar a água do telhado, 50, a água da cinza, 50, e a água negra, 50, eu consigo fertirrigar 150 fruteiras sem fazer desperdício. Esse aqui é o desafio. O ponto de vista principal no sistema produtivo é a água. E eu não posso perder nenhuma delas. Principalmente enterrar ela com fossa negra. Eu não posso fazer esse sistema aí. Tá certo? Então, a gente tem os cursos para fazer isso aí, tá? O curso próprio de fazer isso aí. Depois, se você é interessado do futuro, tá certo? É só achar a questão de combinar aí aí no caso, com o Lucas aí, para ele montar para vocês o ano que vem, tá? Que ele tá fazendo a programação para o ano que vem, tá? Que é tratamento de esgoto. Tá certo? Tem cursos e tem assessoria também. Tem curso e tem assessoria. Eu falei isso uma vez para uma pessoa que para criar as abelhas. Ele falou, você faz o curso. Eu falei, pô, não tem tempo aí, não vou fazer o curso de medicina agora. Mas... ir no médico, né? Eu quero médico. Não, mas é o seguinte, mas isso aí, não tenho tempo para fazer o curso. hoje está tudo,
Esse sistema está informatizado. Se você entrar no site da Embrapa, você vai encontrar os três. Tá? Um dos sistemas mais simples, o funcionamento dele é com cocô de vaca, bosta de vaca, fresca. Então eu tenho mais de 300 bactérias que ela faz toda a separação disso. Então o que que é? Então o primeiro passo, eu não posso enterrar esgoto. Tá certo? Eu tenho que utilizar tudo isso aí. Tá certo? Que esse é o fator principal. Eu não posso perder. Fala assim, ó, são 150 fruteiras fertirrigadas. Com a água que você vai utilizar de qualquer jeito. Tá certo? Esse é o parâmetro principal, que nós não conversávamos com isso no passado, e agora a gente está conversando. Pegar do poço, nada feito. Pegar do poço é só em caráter, é só para beber, só para dessedentação. Tá certo? Então, para esses usos aí. Então, eu vou reusar as 3 águas. Eu vou dar um caminhamento correto para as 3 águas. Tá certo? Mas depois, a parte mais complicada é o manejo de solo, que isso nós vamos ver. Tá? Essa é que eu quero conversar, porque eu vejo todo mundo fazendo. Tá certo? Então, mas eu vou falar nisso depois, que vai chocar muito vocês, tá certo? Então, tem que estar um pouco mais preparado para ouvir essas conversas aí. Ainda vou pegar uma última do abacate ainda, a última, prometo. Abacate da manga. Quando a gente fala, por exemplo, abacate, manga, jaca, a gente fala, ó, distanciamento de 5, 10 metros. Mas a partir do momento que você educou ela pequena, esse distanciamento também vai ser Esse espaçamento, eu vou precisar de espaçamento maior. Então é de 5 a 10 metros. Não, o abacate, a manga, a jaca é de 8 metros, não é de 5 não. É de 8 a 12. Tá certo? Não é de 5 não. Então, isso que você falou é importante. Eu tenho que respeitar a distância mínima entre elas. Tá? Não é o caso de uma interação florestal, é uma interação de produção. Então, nessa interação de produção, eu consigo fazer isso aí. Então, só para começar, para dar um nó na cabeça de vocês, tá? A agricultura que eu trabalho, que eu desenvolvo, que eu gosto de conversar, tem alguns equipamentos que não existem, que não são utilizados. São imaginários? Não, eles não são utilizados. Então, não se usa enxada, não se usa arado, não se usa grade, Isso é mal, hein? não se usa subsolador, não se usa encanteirador, não se usa roçadeira. Tá certo? Isso é sustentável. Escravo. Usar escravo. Não tem que usar nada disso. Eu uso a natureza para recuperar a natureza. Só que isso aí é uma questão muito difícil de entendimento, tá certo? Mas eu não vou falar isso agora não, porque isso vai assustar muito. Mas eu vou começar a abordar vocês, eu vou mudar tudo. Vocês vão entender que a coisa é bem pior do que parece. Então é o seguinte, eu vou começar... Não, eu tô falando, não se usa enxada. Isso aí é idiotice para mim. Para mim começou com a questão do café. Tá certo? O café é uma fruteira. Em primeiro lugar, café é uma fruteira. Tá certo? Então, ela produz frutos. E café é uma fruteira de sombra. Ela detesta ficar no sol. Tá certo? Café detesta ficar no sol. Ela gosta de ficar na sombra. Então, café é junto com cultura de banana, cultura de mamão, cultura de macadâmia, cultura de abacate. Então, a agricultura moderna, que é a mais antiga de todos, eu tenho minhoca na solo, galinha no meio e abelha em cima. O pomar só é sustentável se você tiver minhoca embaixo, eu falo galinha no meio, ou carneiro no meio e abelha em cima. É isso que mostra que o ambiente está equilibrado. Eu tenho que pegar um espeto de churrasco, eu tenho que enfiar ele no solo até o cabo. Se você não fizer sem fazer força, você está fazendo errado. Então, se você for no mato ali, eu consigo fazer isso. Se você não mexer com o mato, você pega um espeto e vai lá e você enfia nele. E vai qualquer hora que vocês trabalham, ver se vocês fazem isso. Você não consegue fazer mais. Então, vocês trabalham contra a natureza. Tá certo? Trabalha-se contra a natureza.
Isso aí tem um papel histórico, tá certo? Que não é culpa nossa, é um papel de consciência histórica disso aí, de ignorância. Então, eu tenho 3 vias. É ignorância. Tá certo? Porque ignora as coisas, eu copio. Tá certo? E nós copiamos o modelo e aqui não funciona. Então a gente vê sistemas hoje implantados que não vai ter futuro, porque está implantando mentalidade da Alemanha. Tá certo? O solo da Alemanha é o solo mais jovem do mundo, a Eurásia. O solo da Eurásia é os solos mais jovens do mundo. Lá o pH é 8, são solos alcalinos. No Brasil, é o solo mais antigo do mundo. O solo aqui é ácido. Não tem nada que ver lá com aqui. Eles usam a técnica de lá para fazer para cá. Por isso que está tudo errado. Tá certo? Por isso que não dá certo. É insustentável. Hoje, nossas culturas de exportação, ela não mexe mais com o solo, não se ara mais. É só plantio direto. Então toda a cultura de exportação hoje é sustentável, não se mexe mais com o solo. Então eu vou falar, na agricultura você não pode usar enxada, não pode usar arado, não existe fazer canteiro. Isso aí não existe. Tá certo? É um modelo sustentável e facilitador. Mas como vocês gostam muito de sofrer, né? Então às vezes vocês fazem canteiro. Só tá desocupado. Tem que preocupar com alguma coisa, tá certo? É fazer canteiro. Então vocês merecem isso, pode fazer. Tá certo? Pode fazer. Agora, se vocês quiserem se livrar disso, tem jeito de fazer. Tá certo? Agora, se gastar energia em outra coisa, pode. Tá certo? Muito bem. Rapaz de laranja, você tá muito quietinho. Quem que é você? Você tá com mala e tudo. Eu não vou te responder agora, nesse momento, que eu vou falar depois, tá certo? Daqui a pouquinho, que eu vou entrar uma interação. Já entendi o que você falou, é o seguinte. Então, a fruteira, tá certo? A gente estuda o seguinte: horticultura é a parte da ciência que estuda as frutas, que é fruticultura, as hortaliças, que é olericultura, as flores, que é a floricultura, e as plantas medicinais, que a gente chama de as aromáticas. Tá certo? Então, a horticultura vem do tempo hortus, tá certo? Desde o tempo de Jesus. Então, horticultura já está abrangendo frutas, flores, hortaliças, medicinais e aromáticas. Tudo isso faz parte da horticultura. Então não existe o termo hortifruti, porque quando você fala horta, a fruta está dentro dela. Esse nome não existe, que todo mundo fala errado. Tá certo? Então é horticultura. Tá certo? Então, essas plantas, então, de uma interação, vamos pegar uma fruta diferente, banana. Tá certo? Banana é uma planta cosmopolita. Tá certo? Eu gosto muito dela pelo sistema de proteção do solo que dá. Então, numa área declivosa assim, para mim a banana é imprescindível. Tá certo? Então, as doenças da banana, da família Musácea, ela não ocorre nas outras plantas. Hoje ela tem doenças que são difíceis de tratamento, mas em compensação ela só ocorre na mangueira. Desculpa, na bananeira. E ela dá uma proteção nas outras plantas, nos outros blocos. Tá certo? Então ela me dá uma proteção muito boa. Então quando eu vou fazer qualquer dessas frutas, eu estou podando. Então, se eu fizer uma poda de qualquer desses produtos aí, tá certo? E aí eu vou fazer o que a gente chama, tá certo? Tá? De decomposição, a gente chama disso aí, tá certo? É um sistema de decomposição. E o sistema que eu preconizo é uma compostagem aeróbica. Compostagem aeróbica. Tá certo? Então, o que eu tenho numa compostagem aeróbica? Eu pego nitrogênio do ar, que é 78%, e eu coloco ele na massa. Tá certo? Então, o desafio é exatamente fazer esse tipo de compostagem, que é uma fábrica de adubo. Então eu retiro todas as plantas doentes, todas as partes doentes. Ela não pode ficar no meio do pomar. Então se eu fizer essa poda na mangueira e eu jogar a folha no chão, ela vai ficar doente, aquela folha por decomposição, e ela vai subir em cima e vai me atacar a planta jovem. Então o que é?
numa questão de fruticultura, todas as podas que eu faço, elas não podem ficar no meio do pomar. Elas são retiradas, tá certo? E ela usa num sistema de compostagem. Na compostagem aeróbica, a temperatura sobe, chega a 65, 70 graus e mata todos os micróbios patogênicos, inclusive as doenças que a planta tinha. E depois eu retorno. Então, na compostagem aeróbica, eu consigo pegar um nitrogênio do ar e colocar na massa. Então, é uma compostagem que tem que ser o quê? Revolvida, mexida, tá certo? Para me incorporar ar nela, tá certo? E o Senar tem o curso de fazer isso também, tá certo? Mas isso é uma coisa muito simples de fazer. Então, o que é? Eu faço a compostagem aeróbica para me destruir a própria doença dela. A 60 e tantos, a 70 graus, você disse que mata os patógenos. Só que ali tem patógenos e devemos ter também, imagino eu, bactérias boas. Então é o seguinte, vamos lá. Como é que fica nessa temperatura? Não, nessa temperatura eu quero que mata todas, por quê? Por que vai subir a temperatura? Pelo crescimento bacteriano. Tá certo? Então, o crescimento intenso de micróbio que vai fazer isso. Mesma coisa que eu faço tratamento de esgoto. Quem faz a decomposição são bactérias, por concorrência. É a concorrência que faz isso. Então, eu vou eliminar a patogênica, vai ficar só coisa boa. Tá certo? Então, eu vou trazer nitrogênio do ar. Então, é o seguinte. Então, o que eu vou fazer? Uma planta, uma árvore, tá certo? Então, se eu pegar essa parte central dela, por exemplo, vou usar uma compostagem, serragem de madeira. Pode serra, pode plano, essas coisas aí, tá certo? Cepilho de madeira. Isso aí é muito antigo. Então a planta, ela tem uma fase, ela produz a parte inicial, ela produz celulose. Tudo que você está vendo nas plantas é a parte verde, a parte mais novinha é a celulose. Depois de uns 6 anos, mais ou menos, a celulose passa a ser para hemicelulose. E depois de 3 anos, a hemicelulose transforma em lignina. Lignina é o cerne das plantas. Tá certo? Então, se eu for usar muita lignina para fazer, ela tem mais ou menos 2.000 carbono para 1 nitrogênio. É muito carbono. E a comida de minhoca é 18 carbono para 1 nitrogênio. Então, uma raiz viva, tá? A parte externa da raiz, tá? Vou plantar um pé de milho. Aquela raiz terra lá, eu tenho 60 ou 40 carbono para nitrogênio. E a minhoca só come quando tiver 18 para 1, 15 para 1. Por isso que ela não come. Então, a raiz viva não é alimento de minhoca. Se ela decompor, para ela decompor tem 2 motivos. Ou ela perde carbono ou ganha nitrogênio. Para mudar essa relação. Então, se eu for esperto, eu introduzo o nitrogênio do ar. Então, se eu introduzir nitrogênio do ar, é o adubo que vai vender, é o adubo mais caro dele, é só nitrogênio. Então, eu incorporo nitrogênio do ar. Então, num sistema de compostagem aeróbica, eu faço uma fábrica de adubo. Você está entendendo a interação, como é que ela vai ficando mais simples? Então, ela faz parte do pomar. Então, no meu pomar, todo mundo que faz pomar tem que ter um sistema de compostagem. Para mim fazer, para mim produzir. E o indicador são exatamente a minhoca. Então, quando a relação carbono, tá? Então ela vai aquecer, tá certo? São bactérias nitrificadoras, ela pega nitrogênio do ar, consegue fazer na massa, e isso, ela vai, na hora que esfriar isso aí, a minhoca vem e ela faz ocupação. Então é o seguinte, para mim fazer um berço, para mim plantar esse pé, essa planta aí, tá? Que eu falei, que ele falou de pitaia, tá certo? Para mim plantar o pé de pitaia, se eu for usar a compostagem, eu vou utilizar cerca de 15 a 20 litros de composto. Agora, se eu der isso para a minhoca comer, e depois eu utilizar depois que a minhoca trabalhou, eu posso usar 4 litros, que é melhor do que 20. Só que não muda o volume. O volume é o mesmo. O volume é o mesmo. Então a gente tem que ser muito esperto, né? Você quer usar 15 quilos, 15 litros, ou você quer usar só 4? Então, para mim, eu uso só 4. E quando eu coloco 4, já coloco semente de minhoca lá. Já coloco todos os ovos de minhoca
Tá? Então você fazer uma semeadura de minhoca e vai fazer todo o afofamento na minha terra. Por isso que eu não posso cavocar mais. Eu não posso expor, tá, o sistema. O solo tem que estar vivo. E solo vivo, ele é fértil. E é o que acontece com o mato. Você já viu alguém adubar um mato? Não. Eu falei, você tem que observar a natureza. Tá certo? Essa interação aí. Então tem que ser compostagem aeróbica e o que a gente chama de vermicultura ou minhocultura. Então todo mundo que se aventura a fazer produção, tá, na horticultura, se eu for produzir flores, frutos e flores e medicinais, eu tenho que trabalhar com compostagem. Mas o galho mais grosso um pouco já não dá para colocar na compostagem, ele não vai. Não vai na primeira vez, mas depois ele vai. Vamos falar o seguinte, vamos lá, morreu um frango. Ele vai para compostagem. Tá certo? Os ossos da coxa e da sobrecoxa, ele vai passar, vai ficar ali, mas na segunda compostagem some tudo. O sistema de composição é mais demorado, mas ele vai subir tudo. Ele chega no final. Tá certo? Ele chega no final. Alunos novos pro curso, Mário. Hein? Chegou alunos novos pro curso. Não, mas já tá tudo aí. Tá tudo me esperando. Daqui a pouco já vai. Tá tudo curioso aí, tá certo? Eles já estavam cedo aí, tá bom? Muito bem. Moça, quem que é você? Meu nome é Lívia Simone. Desculpa, eu não entendi o primeiro nome. Lívia. A Lívia. Meu nome é Lívia Simone. Eu falar um. Lívia Simone, o nome da artista, né? Lívia Simone. No grosso, eu sou a caipira do asfalto e eu tô amando essa coisa da vida, da terra. É. Eu vim porque eu vim com eles. Muito bom. Você trabalha com o que ali? Recepcionista, no momento eu tô desempregada. Recepcionista de... Falei que não precisa caipir nada, qualquer um vai falar que vai gostar. Ah, isso é bom, cara. Tô falando isso aí. Pô, caramba. Tem que fazer nada. Não é bem assim não, pô. Vai falar que tá. Não, eu falo. A ovelha tá lá trabalhando, comendo coisa de novo. As galinhas também estão comendo e ajudando. Então assim, são coisas que a gente sabe. Mas eu vou falar o seguinte. Vamos falar assim. No sistema de adubação verde, de adubação sucessivas, que a gente vai plantando, vai semeando, ela vai tombando com um equipamento chamado rolo-faca. Vai passando rolo-faca, vai amassando tudo. Ele vai amassando tudo. Então vai ficar uma camada em decomposição de maneira superficial que vai fazer interação com o ar. Só que fica um ambiente, começa a aparecer algumas coisas que são altamente indesejáveis. É bem longe da nossa casa, então. Aranhas, escorpiões e cobras. Por isso que tem que ter galinha lá para fazer o controle disso aí. Então é um sistema que eu sou obrigado a usar galinha. Mas aí, Mário, eu vou fazer uma discussão aqui. Quando o pessoal chega aqui, a gente já viu alguns trabalhos de viticultura com até o braquiário. O pessoal tá plantando braquiário no meio. Aí o pessoal chega aqui e eu falo, aqui é o que tem de mais moderno, é a braquiária no meio e nós não faz nada. Mas, por exemplo, uma horta. A galinha, eu quero soltar a galinha. Mas e a horta? Tudo bem, vamos lá. Então você vai fazer um curso depois de avicultura, tá certo? Vamos aprender a lidar com as galinhas, isso aí, tá certo? Então, não, tudo bem, então fala que vai amarrando uma coisa ou outra, entendeu? Estou falando para você de uma interação. A galinha, ela vai ser presa à noite, ela não manda, ela vai ser controlada. Então é uma avicultura controlada, ela fica presa à noite. Eu vou prender ela tipo 16 horas e vou soltar ela de manhã. E quando eu prendê-la, eu vou dar minhoca para ela. Tá certo? Elas gostam muito de comer mandioca, gostam muito de comer batata doce. A planta inteira, folha, rama. E eu vou alimentar muito bem essas galinhas aí. 4 horas da tarde eu vou tocar um sino e elas vão ficar doidas para comer essas coisas. Vão ficar doidas, porque vai comer minhoca, pô, pessoal. Vai comer isso aí. E no outro dia cedo, quando soltar, elas vão estar com o papo, tudo, a moela, tudo cheia. Ela só vai comer os bichinhos, porque ela não vai se alimentar lá, ela só vai passear. Eu prendo à noite, tá certo? E aí, cada galinha bota um ovo, tá certo? E eu tenho 8 a 10 galinhas para um galo. Essa galinha, ela dura 3 anos botando. Isso quer dizer que se você nascer os pintinhos, você nascer metade macho, metade fêmea, esses frangos que estão passeando, você levar para o sistema de abate, com 70, 80 dias, não é 40
e 8 dias. Então ela é uma carne mais... Ele passeou. Então são atletas, né? Então aquele músculo mais rígido. Então vai ficar um produto de melhor qualidade. E eu vou ter as galinhas, né? Que você abater com 3 anos e o galo com 5 anos. Só que isso aí serve para fazer o quito especial, né? Ou para você fazer embutidos, ou para você fazer o quê? Galinhada. Então, eu tenho que vender o produto elaborado. Então, o que que é? Aí são produtos de origem animal. Então, se eu comprar de todo mundo, eu tenho uma pequena indústria aqui de trabalhar com ovos, com carne, isso da exportação. Porque o bicho ficou solto, feliz. Tá certo? Então, muda totalmente a minha interação. E aí, você vai ver que fica produtivo. Ah, eu vou precisar de uma família para cuidar das galinhas. Uma para cuidar do palmar. E eu preciso de emprego. A única coisa que eu preciso fazer é trabalhoso. Então, meus modelos de agricultura são muito trabalhosos. Eu preciso dar emprego para as pessoas. Então, eu preciso resgatar. Porque eu não posso me livrar das pessoas. O que está fazendo o sistema comercial e industrial. Eu não quero mais gente. E onde que gente vai trabalhar? Tá certo? Então, se eu não arrumar emprego para todo mundo, fica caótico, né? Então, a pessoa, a autossuficiência, a dignidade de uma pessoa é o emprego. Então, por isso que ela tem que entrar num ciclo. Então, é um ciclo de muita paciência. Então, quem vai mudar esse país aqui, não vai ser o Lula, não vai ser o Bolsonaro, vai ser nós. É no município que vai mudar isso aí. É nós que mudamos e vão dando emprego. Quando eu falei que estava a questão do Sebrae, né, exatamente para isso. Eu preciso montar empresas pequenas, para dar múltiplos empregos, para aquela lá, por quê? Onde que vai trabalhar as pessoas? Tá certo? Onde que eles vão trabalhar? Se todos os projetos deles é se livrar das pessoas. Todos os projetos que tem, para o quê? Fazer o quê? Para informatizar tudo. Então, nas lojas, eu estava no centro de São Paulo ontem. Puta, mas que situação que está na Praça da Sé. Virou um negócio assim. Eu quero saber o que nós vamos fazer com aqueles prédios lá. O que nós vamos fazer? O sistema do ser humano depauperado. Vou saber como é que eu vou arrumar aquela sociedade lá. Como é que eu vou fazer aquilo lá? Tá certo? Então, são muitos prédios, tudo depauperado, tá? Feio, tudo caindo. Então você vai num lado, aquela exuberância falsa, na Paulista, porque 20 anos, 30 anos atrás era ali na Sé que valia coisa. Onde que vai estar a Paulista no futuro? Que vai isso aí. Não vai ter mais, porque agora é tudo informatizado, porque está todo mundo sumindo de lá, né? Quem tem condições está desaparecendo de lá. Então não tem mais futuro aquilo lá, tá certo? Então como é que nós vamos fazer isso aí? Então essas questões aí que são, então elas são muito mais graves, tá certo? Do que se aparece, tá certo? De se fazer isso aí. Moça, quem que é você? Meu nome é Fátima, eu tenho uma chácara aqui na Ilha, conheço um pouquinho há muito tempo, sou também, já fui aluna do Sérgio Feminiano, e estou aqui para aprender no outro espaço. Tenho uma chácara e lá eu tenho um pomar, vários filhos. Eu li ele, depois eu perdi ele, tá certo? Eu não acho, não falo assim. Uma empresa que trabalhava com mudas nos Estados Unidos, tá? Ele fazia mudas de hortaliça, e era o sistema de estufa. E o proprietário era olhando que os funcionários faziam e ficavam olhando a estrada. As pessoas que passavam lá na estrada, bicicleta, moto, carro, né? Eles se distraíam que ficava lá fora. Aí ele ficou meio puto da vida e foi lá, fez um muro. Botou um muro lá, tá certo? Fechou tudo a entrada. Falou, agora eles vão focar em fazer mudas, né? Eles não vão focar do que está externo. A surpresa dele é que a produção caiu 50%. Por quê? Depois a questão de psicólogo, ficaram tudo... A distração deles era olhar para fora. Então ele olhava e fazia as mudas. Então era um momento de distração, de prazeroso deles. O que ele fez? Botou uma cerca viva no muro, tampou todo o muro com flores e plantas. Então o trabalho subiu 50% que era antes. O verde acalma. Então trabalhar com essas coisas deixa a gente tranquilo, tá certo? E a podoterapia, que a gente chama, planejada, se você fizer uma poda planejada e você sabe o galho que vai cortar, você não vai cortar por cortar, você vai cortar os galhos que tem que cortar de maneira certa. Então entra toda a questão espacial de matemática, a distância, o posicionamento, que lado que eu vou cortar, como que eu vou fazer para cortar. Isso aí deixa você focado
e resolve muito dos problemas de estresse. Tá certo? É extremamente desestressante. Então, são duas cores infinitas que desestressam. O verde acinzentado, não brilha, esse verde cinzentado e o azul. Isso deixa a gente tranquilo. Você viaja com a cabeça, da pureza de pensamento. Tá certo? Então isso é muito interessante de fazer isso aí, tá? Então é uma terapia de trabalhar com isso realmente, tá certo? E se você fizer pode, só, vou cortar, vou ficar cortando, já calma muito, tá certo? Muito bem, agora o pessoal do fundão lá, quem que é o rapaz lá? Sou o Kleber, trabalhista Escudão, é tudo verde. Eu moro em Jandira. Massa de verde. Jandira tá pertinho, né, cara? Então tá bom. E fruteirão, vamos fazer uma pergunta de frutas? Vai jogar as enxadas fora e comprar 5 galinhas, né? Planta cítrica, tá certo? Se eu falar pra você que não precisa podar, só para formar. Depois que formar, citras já não pode. Deixa ela livre, que ela se arruma sozinha. Não, isso aí não precisa. Se você estimulou ela com um berço muito bem feito, adubação bem feita, ela se arruma sozinha. Se eu quiser manter ela pequena. Mãe, tudo bem. Se você quiser manter pequena, tudo bem. Então vamos falar assim, tem algumas plantas, o citro que você falou é muito diverso isso aí. Por exemplo, algumas plantas, por exemplo, o limão siciliano. Ele é muito voraz, então aí ele não perde, ele vai embora, tá certo? Então se eu for fazer um limão siciliano, eu tenho que deixar ele 8 metros um do outro, tá certo? Porque ele vai embora, tá certo? Então ele vai embora. Ele produz até 160, vamos falar, 1,5 toneladas por ano uma planta. Isso é bem conduzida, tá certo? E é isso que está a diferença. Uma coisa produtiva, tá? Essa diferenciação, uma coisa produtiva, o investimento em cima de produção dela, tá certo? Mas tem galho ladrão. O galho ladrão vai sempre virar um galho produtivo no futuro. Então a planta ela faz isso porque está depois operar do outro. Depois ela ocupa o lugar do outro. Então é muita controvérsia nisso aí. Você pode dar uma formação de inversão, de arrumar, para ver a arquitetura. Mas normalmente, se você deixou as 3 ramas, ela vai acabar indo sozinha, tá? Ela acaba se sustentando sozinha. Tá certo? É uma das plantas assim. Eu não preciso de poda dela para produzir. Eu não preciso de intervenção. Se você agora, tem outras plantas que são obrigatórias, tá certo? Por exemplo, a questão da pera, maçã, tá? A tendência dela é deixar tudo ereto os galhos. E ela só florifica se estiver inclinada. Se você deixar ela ereta, não vai dar pera nenhuma. Só se nascer um galho torto. Se ele inclinar com 30 graus, ele dá flor. Senão, se ele ficar ereto, ele não dá flor. Tá? Então a gente faz o quê? A gente faz o trabalho de arqueamento dela, marril, tá? E muda a arquitetura. O citro também seria sempre em aberto a formação dele. Mas ele abre sozinho. Ele abre sozinho. Então, o pêssego também é assim? O pêssego não. O pêssego obrigatoriamente tem que fazer poda. Porque senão ele é descontrolável, tá certo? O pêssego é uma cultura de poda obrigatória. Tá certo? Então tem muito exemplo pra você fazer. É? Vai ser pessegueiro lá? Tem pêssego, tem uma nectarina, tem uma chamada pera. Joia, muito bom. Tem um abil. O abil. O abil não precisa de poda também, tá certo? Tem 10 anos, não deu nenhuma fruta hoje. Mas não dá mesmo. O abil é 12 a 14 anos, tá? Você plantou de sementes. Tem que plantar. Eu a muda, mas tá no caminho certo, então. Você pegou a muda de sementes, né? Então vai embora, vai demorar. Oi, desculpa. Goiaba é o seguinte. Goiaba, a família Mirtácea, tá certo? Tá, ela tem, hoje a gente usa a poda da goiaba, tá? Vou falar. Se eu fizer uma poda planejada, todo mês podá-la com irrigação e com adubação com humus, eu tenho goiaba o ano inteiro. Ela produz goiaba o ano inteiro. E a lixia? A lixia, tá certo? Eu tenho da família da lixia, eu tenho 3 plantas, tá? Que são da mesma família, tá certo? Eu tenho a lixia, a rambutã e a longana, tá certo? As 3 hoje estão apresentando o mesmo problema, é um ácaro que ocorre no florescimento dela. Aquele olho de dragão? É o olho de dragão, a longana é da mesma família. Então é o seguinte, são as 3. Hoje a mais promissora
é o rambutan. Porque a semente, das três, a semente é do mesmo tamanho, tá certo? Aí a polpa da longana, olho de dragão, é muito pequena, de casca marrom. A lixia já é o dobro de tamanho e o rambutan é o dobro da lixia. Então quer dizer o seguinte, como a semente é do mesmo tamanho, você vai ter muito mais polpa, né? Então na hora que o rambutan entrar no mercado, desbanca as outras duas, tá certo? E é tão doce quanto. É tão doce igual, a mesma coisa que os três, tá certo? É a mesma coisa que os três, é a mesma, igualzinho. Mesma coisa, tá certo? Só que daí, a gente tem que fazer um controle. Ele vai dar sempre nas bordas, então ele produz nas bordas, então eu faço o sistema de não deixar crescer muito, tá? Então, muito parecido com o sistema de fazer manga e abacate, eu abro ele e hoje, tá? Dependendo da região, tem que fazer o tratamento da inflorescência com a cauda sufocáustica. Mas não precisa recuar para estimular de novo a floração. Não, ele sozinho, ele vai, todo ano ele vai florescer sozinho. Todo ano sempre. Não, ele vai, o abacate, a manga também, ele floresce sozinho, não precisa estimular. A lixeira só mantém os ramos mais fortes. Isso, eu mantenho só para não crescer, só para mim não perder o controle dela. Então eu jogo para lateral. Tá certo? Todas as plantas jogam para lateral para facilitar o manejo dela de colheita, tá certo? A cauda sufocáustica mata esse ácaro que você falou? Ele é acaricida, é uma das acaricidas, mas isso é... Isso, que ela é acaricida, tá certo? E tem uma planta natural, vocês conhecem sabão de soldado? Hein? Você conhece? Eu uso para reflorestamento. E em floresta urbana também é perfeito. Perfeito. O sabão de soldado, ele é rico em saponina, tá certo? Saponina é acaricida, tá certo? Então ela funciona como excelente acaricida. Dá para fazer uma cauda com ele então? Você faz a cauda com ele. Mas esse assunto nós não vamos abordar nesse bloco aqui, tá certo? Não, é daqui um mês só. Eu não vou. Não tem que fazer. Receita é muito simples. Não tem. Quem faz receita, quem fala receita é médico. Ó. Eu faço formulações. Tá certo? Eu faço formulações. Então, trabalho com formulações, não faço receita nenhuma. Tá certo? Isso aí é muito simples, tá? Você conhece ela, né? Eu uso a polpa e a casca, o bedo e a casca. A semente eu não utilizo, tá certo? E é simplesmente, é só bater no liquidificador, você deixa de molho só a polpa, não, deixa a semente, pode deixar a semente e tudo. Aí você arranca a semente e bate no liquidificador, tá certo? 6 plantas, eu uso 6 frutos para 10 litros. Nossa, pouco. Pouquinho. Então é bem forte. Então. É bem forte. Qual é o nome da planta que você falou? Ela é a sabão de soldado, saboneteira. É uma planta ornamental. Planta de... É nativa do Brasil. Nativa você dá aqui no Dá, vai muito bem. Dá. Ou em Baixada? Dá nos dois lugares. Sabão de soldado. Ela é ornamental. Parte perto de casa ela tem semente pra caramba. Às vezes até tem por aqui, mas eu não conheço. Depois você vai, se você pegar na internet, você vai ver como é que é isso aí. Eu dei umas mudas pro plano. Tá certo? Ela é ornamental, muito bonita. Ela pode ser usada para calçada, tá? Pode colocar em praças, jardins, tá certo? Muito bem. Os ácaros, eles gostam de meio alcalino. Então sabão, um simples sabão de coco, pegar água de sabão de coco e passar em cima dele, você controla ele também, tá certo? Tá bom? Então só sabão. Esse ácaro compromete fruto? Não compromete fruto porque não vai dar fruta, não deixa dar flor. A minha dá, eu não consigo controlar o ácaro e ela dá fruto. Tá, então o ácaro, então ele vai ele ocupa o lugar de florescimento, não floresce, tá certo? Agora, tem algumas partes, a parte que bate mais sol, o ácaro não gosta de sol. Então na parte que bate bem sol, dá uns frutos ainda. E aí eu fico na hora de consumir. Pode consumir que não faz nada. Não tem nada de... conseguir dar o fruto... Não é melhor, fica mais doce ainda. Tá certo? As doenças de planta não tem nada a ver com a gente, tá certo? Não tem nada a ver com doenças nossas. Pode consumir ela, é uma questão comercial inclusive. Tem doença de planta, por exemplo, ácaro em citros, deixa o fruto mais doce. Só que ele fica tudo manchado, né? E depois não tem valor comercial. O ácaro da ferrugem, tá falando, tá? O da leprosa derruba os frutos, tá certo? Então ele faz a derrubada dos frutos. Então, aquele ácaro que dá no limão, aquele laranja, limão rosa, limão cravo, limão bugre. Aquela é verrugose, aquela não é ácara. É verrugose, que é uma doença fúngica. Aquilo ali... Não tem nada, é só questão de estética. Não vai mudar em nada, tá certo? Só não dá para vender e não serve pro comércio. No comércio. Então é o seguinte, o que se faz disso aí? A gente faz... ele é muito suscetível, tá? Então ele pega muito isso aí, tá?
E ele é o limão verdadeiro. Então a gente faz esse tratamento que a gente faz com ele, tá certo? É uma pulverização com a calda, aí no caso bordaleza. Nós utilizamos 3 caldas que é permitido na agricultura orgânica. Mas isso eu não vou tratar agora não, vai ser no próximo bloco. A calda bordaleza, a calda sufocáustica e a calda de viçosa. São 3 caldas que vocês têm que fazer. Tá certo? Vocês têm que trabalhar com elas. E elas não tem para comprar, você tem que fazer. Tá? Não existe ela. As compradas têm um nome parecido, mas não funcionam. Então você tem que ser feito. São trabalhosas, tá certo? Eu livrei você da enxada, mas não livrei você de fazer a calda. Tá? Muito bem. E agora está faltando o trio lá, o casal que está lá morando no fundo ali. Tem um nome parecido, mas não é. Apresentação invertida. Um apresenta o outro. Vai falando coisa boa, não quero saber de coisa ruim. Tá. Venda ele para mim, a todo mundo aqui, os pontos bons dele, tá certo? Essas coisas de intimidade não queremos, tá certo? Tá. E você vende ela para nós aqui, para que ela é legal. Então, a gente está junto há 10 anos no total, 7 de casado. Não, conta ele, me apresenta ele, não quero, você apresenta ele. Então, conheci ele há 10 anos, quem me apresentou foi a ex-mulher dele. Que ele era separado. Aí ele trabalhava em empresa, mas até então não mexia na terra. Eu fiquei sabendo da história, da infância. Ele foi feito e criado no meio da uva. Aí depois a gente casou e um dia ele foi lá na minha tia, eu tenho uma tia de 92 anos. E eles moram em 1000 metros e tem, eu acho, 500 de terra mais ou menos, né? E aí elas estavam gastando muito, as duas aposentadas, que é uma de 92 e a outra de 75 que moram juntas. E aí ele começou a cuidar da terra, porque a última vez ela tinha pago para uma pessoa limpar R$500. Aí ele falou, não tia, então eu vou começar a cuidar. Nisso de começar a cuidar, ele já plantou 5 tipos de pêssego, limão, agora a gente ganhou lixia, tem abacate, mexerica, tem tudo nesse pedaço. E aí eu tô aprendendo a gostar agora, porque eu não gosto muito não. Porque eu nasci do cimento. Por mais que eu tenha essas minhas tias, mas eu nunca, né? Meus pais nunca me levaram. Você trabalha com o quê? Ver. Eu sou agente comunitário de saúde, mas no momento agora eu tô dentro da sala de vacina. Tá furando todo mundo? Não, eu só anoto. Quem fura, que eu trabalho também com a minha tia. Ela que é a vacinadora. E você não apresentou ele pra nós, quem que é ele? Eu não sei o nome dele. Ele é o Alexandre. Ele é lá de Vinhedo. Que aí ele... Mas ele cresceu mesmo, foi em Louveira. E quem que sabe? Menina. O nome dela é Patrícia. Trabalha na saúde, já falou. E ela é uma pessoa muito especial, muito dedicada, muito carinhosa. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter conhecido ela. Não precisa chorar não. Não, mas isso é um negócio muito legal, tá certo? Muito bom. E o menino lá atrás, né? Eu sou o Joaldo, sou de Itu, sou da área de tecnologia, funcionário público recém-aposentado. E eu vendi um apartamento para comprar uma chácara de 5.000 metros há 8 anos atrás. E agora que eu tenho tempo, eu quero aprender para poder cuidar da chacrinha lá. Muito bem, então vamos lá. Então agora que tá todo mundo falou mesmo, né? Todo mundo. Você também, você, por fim, você ficou aqui na frente, aqui, né? Não, você só perguntou meu nome e foi dispensou. Não, dispensei não. Foi o último, agora vai começar, tá certo? E agora eu vou pegar você, agora é você. O que você veio fazer aqui? Bom, meu nome é José Carlos, apelidado de Zeca. Eu tenho uma fábrica de enxada. Nossa. Aonde que eu fui mexer?
negócio. Vai começar a vender galinha, mas a partir da semana que vem vamos mudar de ramo. Não, para um pouquinho. Eu falei carpir. Mas uma enxada para puxar concreto, essas coisas, precisa. É só depende da angulação dela, tá? Só muda o ângulo. Vou fechar na fábrica depois disso aí. Não, você fala, não, mas isso aí tá. Não, é brincadeira. Eu sou da área de tecnologia também. E adoro sempre, apesar de ter nascido e criado na capital de São Paulo, mas a minha infância foi aquela de ter o quintal de casa e poder cultivar algumas coisas, até galinha e tal. E hoje eu tenho um filho que mora na Inglaterra há muitos anos, e ele veio para cá, foi morar próximo da capital de São Paulo, só que não se acostumou e voltou. E a casa, uma casa que tem também 1000 metros, abandonou a casa e foi embora. Então eu, morando na capital,